Olá, graça e paz, eu sou Tarcísio Campos, este é o Momento Mensagem e eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Momento Mensagem, com Tarcísio Campos. Olá, estamos aí em mais um Momento Mensagem, momento patrocinado pelos anjos do aeroporto de Congonhas, que sobrevoam as nossas cabeças religiosamente, de 6 da manhã às 23 horas, todo santo dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Eu entrego toda hora. Daqui a pouco passa aí. Bom, o momento de mensagem de hoje eu gostaria de estar falando sobre aqueles 4 homens que carregaram seu amigo numa cama. Você lembra esse episódio? Retratado ali nos evangelhos? Jesus, ele está numa casa e de repente entra em cena 4 homens carregando um amigo deitado numa cama para que Jesus pudesse curá-lo. Algumas mensagens que eu falo no Momento Mensagem, que eu tenho a oportunidade de reproduzir para você, no Momento Mensagem, algumas delas eu já tive a oportunidade. É claro que nem todas, a grande maioria não, mas algumas sim. E essa mensagem eu gostaria de falar, que eu quero falar com você agora, ela foi fruto da nossa última ministração aqui em casa. Eu tenho aqui em casa um grupo de comunhão que acontece quinzenalmente com a galera da igreja onde eu congrego aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de falar sobre esse episódio desses 4 homens carregando seu amigo numa cama. Bom, Jesus está numa cidade, pregando, falando, anunciando o reino dos céus, as boas novas da salvação, cura um leproso e dá a dica ministerial para este ex-leproso agora. Olha, você vai lá, se apresenta para o sacerdote, oferece a oferta pela purificação. Depois que você fizer isso, você vai embora, vai em paz, a tua fé te salvou, shalom, boquinha de siri, comente a ninguém, siga teu rumo e viva a tua vida. Só que uma pessoa que foi curada de lepra não foi simplesmente uma cura de uma doença, de uma enfermidade, mas de lepra. Hoje, com a tecnologia, com a medicina avançada que nós temos, lepra já é um negócio complicado. Agora, imagine na época de Jesus. Era uma doença considerada imunda, inclusive ali na lei mosaica. Uma pessoa não poderia tocar em leproso, assim como outros tipos de enfermidades, mas a lepra fazia parte desta grade de enfermidades consideradas imundas. Uma pessoa, quando via um leproso de longe, já o identificava pela roupa que ele vestia, porque ele falava que era leproso. A pessoa, quando via de longe, atravessava a rua porque não queria ter o mínimo de contato com o leproso. Imagine só a situação deste homem, como ele vivia às margens da sociedade, não porque era um marginal, mas vivia às margens, enclausurado, em lugares isolados. Imagine o sentimento psicológico, uma pessoa, como é que era a tristeza, a autoestima lá embaixo, de poder estar numa rua e quando as pessoas o avistassem de longe, quando o identificavam como leproso, atravessavam a rua. Imagine você estar numa rua, as pessoas atravessarem porque não querem passar perto de você. E de repente esse homem recebe a cura. Esse homem foi curado não porque fez uma bateria de exames e tomou medicamento e foi curado, não. Esse homem ele foi curado pelo próprio Cristo, o Senhor da cura, que estava ali, curado instantaneamente, milagrosamente. Você acha mesmo que esse homem ficaria calado? Eu não ficaria, com certeza você também não. Pois é, e devido a isso, a fama de Jesus começou a se espalhar. E onde Jesus chegava, as pessoas se reuniam. É por isso que você entende as grandes multidões que seguiam a Jesus. E não diferente de hoje, muitos seguiam porque queriam ouvir realmente uma palavra, porque seguiam com a motivação certa. Mas, infelizmente, mesmo naquela época, tinha o grupinho que seguia Jesus simplesmente pelo que ele poderia fazer. Eu fico imaginando quando Jesus foi crucificado, antes de ser crucificado, quando colocaram Jesus e Barrabás, e perguntaram a quem quereis que soltemos, né? Jesus, o Cristo ou Barrabás? E o pessoal pede para soltar a Barrabás e manda crucificar a Cristo, né? E crucificam. E eu fico imaginando, talvez, eu não sei, a Bíblia não relata, pode até ser que seja só uma licença poética para ilustrar o que eu quero dizer, mas você já imaginou que de repente até aquele homem que foi curado no sábado da mão ressequida, agora com a mão curada poderia estar ali, crucificam. Porque infelizmente muitas pessoas estão atrás de Jesus só pelo que ele pode fazer por cura e depois vaza.
Jesus curou o leproso, deu todas as dicas. O leproso não obedeceu a segunda dica, ou melhor, a primeira dica: vá em paz, não comente a ninguém. Isso é presente do sacerdote. Ele não conseguiu guardar segredos, como ninguém guardaria, e devido a isso a fama de Jesus se espalha. Jesus ele retorna para Cafarnaum, está numa casa, e a Bíblia fala que aquela casa está lotada de gente ouvindo Jesus falar. E talvez não muito diferente do que acontecia. Muita gente ali realmente querendo ouvir e algumas pessoas simplesmente porque no final do culto poderia rolar ali uma multiplicação dos pães, dos peixes, um milagre. Enfim, poderia viver o milagre de Cristo. E entra em cena nesse episódio 5 homens, que a Bíblia não nos dá detalhes nenhum de classe social, de cor, de como eram, se eram jovens, se eram pessoas mais velhas. A Bíblia fala que 4 homens carregavam uma cama e tinha um quinto deitado nela. Quem eram esses homens? De onde eles vieram? Será que eles caminharam durante dias? Será que eles estavam caminhando durante dia e noite? Rolava chuva, tempestade de areia, granizo? Quem era aquele quinto homem deitado numa cama, merecedor de tamanha compaixão e misericórdia? Hoje, no momento mensagem, a Bíblia não nos dá detalhes. Eu não sei se aquele paralítico, ele nasceu paralítico ou devido a um acidente ele se tornou paralítico. Eu não sei se ele estava numa cama porque ele vivia numa cama porque não tinha como viver de uma outra forma, ou se aqueles homens o levaram na cama porque não tinham um artifício, por exemplo, de uma cadeira de rodas. O que aqueles homens enfrentaram pelas ruas? Talvez quantas pessoas olhando, rindo, achando engraçado, porque imagina só, você está andando e de repente um cidadão deitado numa cama sendo carregado por 4. Um tanto meio engraçado, né? De repente alguém pensava, pô, aquele cara deve ter muitas posses e ele não quer nem andar. E de repente os 4 amigos carregando o quinto amigo chegam onde Jesus estava numa casa. E vamos lá, Jesus vai curar o nosso amigo. Eles tentam entrar, não conseguem porque a casa estava completamente lotada. Talvez eles tentaram entrar por uma janela lateral, por exemplo, não conseguiram, pela outra. Vamos tentar a porta dos fundos, ou para quem não dá também está muita gente, ou de repente nem tinha a porta dos fundos. Mas o interessante é que esses homens, eles não mediram esforços. Eles insistiram naquilo que eles queriam, porque eles queriam ver o seu amigo curado. A ideia deles, eles tinham um ideal, eles tinham um objetivo. Nós vamos carregar você numa cama, mas vamos voltar com você caminhando com a gente. Você não vai voltar mais nesta cama. Talvez se fosse alguns de nós, não dá para entrar, vamos deixar para uma próxima campanha. Tentamos até aqui, olha, fizemos a nossa parte, não deu, beleza, vamos desistir, não. Aqueles homens, eles não desistiram, enquanto não conseguiram levar seu amigo na presença de Jesus. E eles tiveram uma ideia, vamos descer pelo telhado. É claro que é meio engraçado hoje pra gente, mas as casas da época eram diferentes. Talvez proporcionasse tivesse a oportunidade de descer pelo telhado. E mesmo assim, entra em cena talvez mais uma situação engraçada. Você está num culto, ouvindo uma palavra, talvez concentrado em Jesus falando, e uma cama descendo dos céus. Eu fico imaginando como é que estava aquela casa. Tem uma foto que eu gosto muito, que circula na internet, falando sobre um grande homem de Deus que eu admirei muito, admiro até hoje, mas que voltou para casa tem pouco tempo, uns meses atrás, pastor Billy Graham, um grande evangelista, um grande conferencista, conselheiro de presidente da República. Billy Graham, ele tinha uma popularidade tão grande que ele era conselheiro de presidente. Uma certa vez, Billy Graham, ele estava chegando de uma cruzada evangelística, numa cruzada evangélica, e estava uma grande multidão esperando ele no aeroporto, inclusive um presidente da República, outros políticos, não sei, mas fala de um presidente que eu não lembro o nome agora. E quando Billy Graham chega, aquele presidente da República cumprimenta e tudo. Poxa, Billy Graham, estou vendo que você tem uma grande popularidade. Com essa popularidade que você tem, por que você não se candidata a presidente da República? E você sabe qual foi a resposta de Billy Graham, aquele presidente, o chefe de Estado, a autoridade máxima de uma nação, um homem poderoso? Deus me chamou para ser ministro do Evangelho. Eu não me rebaixaria a tal ponto. Homem de Deus, mesmo depois de sua morte, continua abençoando as nossas vidas. E a foto que eu te falei, que eu comentei aqui agora, uma foto de um estádio completamente lotado.
um estádio de futebol completamente lotado. E a legenda, eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos isso daqui. Não era nenhum grande clube de futebol jogando, não era nenhum famoso, nenhuma celebridade. Era Billy Graham pregando em 1963. Se você tiver a oportunidade na internet, você vai encontrar essa foto. Eu fico imaginando, se Billy Graham, homem de Deus, homem que viveu uma vida poderosa, conselheiro de presidente da República, mas que foi mortal, que é mortal, que morreu, não teve o poder de viver eternamente neste corpo. Se Billy Graham, limitado, enchia um estádio de futebol, você imagine Jesus, eterno, alfa, ômega, princípio e fim, o todo-poderoso. Imagine onde Jesus estava, como é que não ficava a localidade. Completamente lotados. E devido a esse aglomeramento de gente, os homens não conseguiram entrar. Desceram pelo telhado e obtiveram a cura. E o que eu quero falar com você através deste episódio, e uma outra lição que eu quero tirar desse texto: o esforço de conduzir alguém até Cristo, custe o que custar, independente das circunstâncias. Talvez você tenha um amigo que você goste muito, talvez como esse amigo que estava na cadeira de rodas, na cama, como paralítico. E um paralítico, que um paralítico pode oferecer para alguém? Que benefício ele pode dar para alguém? Uma pessoa que não pode andar, não pode jogar um futebol, não pode fazer nada com você. E mesmo assim aqueles homens tiveram uma compaixão tremenda, levaram até onde Jesus está, fizeram um esforço para ver o seu amigo curado. Eles não simplesmente chegaram até lá e falaram: olha, chegamos até aqui, caminhamos, não dá, vamos voltar, de repente numa próxima oportunidade. Não, eles estavam decididos a ver o amigo andar. Talvez você tenha uma pessoa na sua família, um ente querido, assim como eu tenho também. Essa mensagem, primeiramente, ela fala para mim. Uma pessoa que nos identificamos, que gostamos muito, mas que ela, espiritualmente falando, ela encontra-se paralítica. E nós temos a oportunidade de carregar a cama dessa pessoa até onde Jesus está. E será que nós temos carregado a cama dessa pessoa? Será que temos feito um esforço, ou de repente até um esforço extra, para carregar a cama desta pessoa até onde Jesus está, para que ela possa receber a cura, andar, não simplesmente fisicamente, mas espiritualmente falando? É a primeira lição que eu gostaria de deixar. Pessoas próximas que frequentam as nossas casas, mas que ainda não tiveram encontro com Jesus, espiritualmente falando, não andam. E você pode ser o carregador de cama para esta pessoa. A segunda lição, e eu até brinquei aqui em casa, falei que o mundo dá voltas. Aquela cama, ela tinha 5 lugares. 4 para ser carregado e um 5º lugar onde tinha uma pessoa deitada. Será que não rolava ali um revezamento de pessoas? O que eu quero dizer com isso? Essa semana eu, mexendo na minha caixa de e-mails, e me deparei com uma notícia. Um ex-integrante, o ex-integrante da ex-banda Polegar, que fez muito sucesso, parece que nos anos 80. A meninada, as meninas gritavam em Polegar, os molecão, tudo bonitão, tudo com cara de rico. Você via que eram de famílias de classe média mesmo, pessoas que tinham posses e fizeram muito sucesso, pelo menos com uma música, mas fizeram muito sucesso na época. E um desses integrantes está falido hoje, pedindo ajuda. E o texto da reportagem fala que ele pediu ajuda a muita gente, inclusive a muitos famosos, mandou e-mail, mas ninguém o respondeu. Esse homem, talvez ele tivesse... Será que ele carregou a cama de alguém quando ele tinha dinheiro? Quando ele tinha fama? Às vezes nós temos a oportunidade de carregar a cama de alguém, mas não carregamos, porque somos fortes hoje. Eu não sou paralítico, eu posso andar, então não preciso carregar a cama de ninguém. Mas quem sabe lá na frente, um daqueles homens que ajudou a carregar a cama, talvez possa ter sofrido um acidente e também passado pelo momento de paralisia ou de uma outra enfermidade. E esse amigo que ele ajudou a ser curado, que levou até Jesus, também pudesse ser a mão que pudesse estender para ele no momento em que ele precisasse. O que eu quero dizer com isso? Esse rapaz do Polegar, ele teve a oportunidade de carregar a cama de alguém. Talvez não tenha carregado. Ou talvez até tenha carregado, como muitos fazem, mas da forma errada, para depois dizer: tá vendo? Olha, eu carreguei tua cama. Você lembra lá quando eu carreguei tua cama? Pois é. Lembra que você era paralítico e eu te ajudei a carregar? Agora, a Bíblia fala
em alguns textos, coisas muito interessantes. Por exemplo, 2 textos que eu quero citar para vocês. Mateus capítulo 6, se eu não estou enganado, está dizendo que o que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não precisa saber. Ou seja, se você tiver a oportunidade de carregar a cama de alguém hoje, se Deus tem te dado forças para carregar a cama de alguém, eu falo agora de uma maneira física, mesmo material, se você tem a oportunidade de carregar alguém, se você tem condições financeiras de carregar alguém numa cama, faça. Porque amanhã você pode precisar da ajuda dessa pessoa, a gente não sabe do dia de amanhã, o mundo ele dá voltas. Será que um dia passou na cabeça desse ex-integrante dessa ex-banda chamada Polegar que um dia ele estaria falido, precisando de ajuda, mendigando ajuda de pessoas? Mandando mensagem até para famosos, pessoas que têm até condições de ajudar, mas ele fala que ninguém nem respondeu, nem sequer respondeu, olha, não vou te ajudar. Não, nem simplesmente nem responderam. O que esse homem plantou lá atrás? Será que ele realmente ajudou a carregar a cama de alguém? Talvez Deus ele esteja te dando a oportunidade de carregar a cama de pessoas hoje. De que forma? Financeiramente, psicologicamente, de várias maneiras. Porque lá na frente, amanhã, você pode precisar ser carregado também. Aquela cama, como eu falei, ela tinha 5 lugares, ela pode se revezar. Muitos que estavam ali, alguns talvez daqueles que estavam carregando a cama, quem sabe um dia não precisou estar deitado nela. E quem sabe aquele que estava deitado na cama, um dia não ajudou a carregar um dos seus amigos que o ajudou a carregar no passado. O mundo dá voltas. Será que esse Polegar carregou a cama de alguém? Ou, melhor, será que até carregou, mas carregou com a motivação certa ou carregou querendo ser visto? Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Não faças nada por vanglória, por vaidade, não. Não é para fazer por vanglória, não é para fazer por vaidade, não é para fazer para se mostrar. É para fazer com a motivação certa. E Jesus ele fala isso até quando nós vamos orar. Olha, quando você for orar, vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, porque em secreto teu pai te ouve. Tem pessoas que querem carregar a cama das pessoas, mas não com a motivação certa para querer abençoar, mas para ser promovida. Está lá numa determinada situação, talvez na rua, socorrendo, entre aspas, um morador de rua, dando ali um lanche, mas fazendo a selfie ali, para depois botar nas redes sociais, está dizendo, ó, eu tenho um trabalho nas ruas, eu faço um trabalho. Quando você for carregar a cama de alguém, carregue com a motivação certa. Porque o mundo dá voltas. Quer ver um outro exemplo? Que talvez caiba aqui nesta mensagem, no contexto que nós estamos falando agora. Uma pessoa que ela é gestor, por exemplo, de uma empresa, ocupa um cargo de gestão, e de repente, por ela ocupar um cargo de gestão, ela se sente superior, se sente acima de tudo e de todos. Eu sou o chefe, eu sou o cara. E gosta de humilhar os funcionários. E pisa, e fala alto, e grita. E de repente o tempo passa, essa pessoa perde seu emprego, fica desempregada, e se passam 3, 4, 5, 10 anos, e ela tem uma oportunidade, vê uma oportunidade na internet, no jornal, um amigo indica, ela vai lá ver o emprego, e quando chega lá para fazer a entrevista, quem é que está lá? Um dos empregados que foi humilhado por ele. Imagine só, né? Você humilhar tanto uma pessoa hoje, sem saber que um dia o mundo vai dar voltas. E talvez você possa se deparar de frente com aquela pessoa que foi tão humilhada por você. E você depender de uma canetada dela para o seu emprego, se você tem o seu emprego ou não. É algo para nós pensarmos. O mundo dá voltas. Quando carregar a cama de alguém, pense que talvez você precise ser carregado um dia também. Nem sempre nós vamos estar carregando a cama. Algumas vezes nós vamos precisar ser carregados. E uma outra situação, se alguém quiser carregar a sua cama, talvez mesmo que você não precise que alguém carregue a sua cama hoje, permita que essa pessoa carregue sua cama. Sabe por quê? Porque você estará abençoando a vida dessa pessoa. Não prive esta pessoa que quer carregar a sua cama hoje de ser abençoada. Se alguém quiser te oferecer uma quantia em dinheiro, se alguém quiser te abençoar de alguma forma, talvez mesmo você não precisando, aceite. Porque quando você aceita, você está abençoando a outra vida. A Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Se essa pessoa está querendo te abençoar, é porque ela vai ser abençoada também, porque ela é abençoada e está tendo condição de abençoar outras pessoas. Aceite, mesmo que não seja para você, para abençoar uma outra pessoa, porque talvez em algumas situações você não está precisando, mas existem pessoas ao seu redor que estejam precisando. Então, está aí a lição para todos nós, para mim e para você. Carregue a cama de alguém, conduza alguém até Jesus, espiritualmente falando e materialmente falando.
O mundo dá voltas. O ex-polegar hoje, ele está colhendo porque ele não carregou a cama de alguém lá atrás. Talvez se ele tivesse carregado a cama de alguém ou até tivesse carregado com a motivação certa, talvez hoje estaria numa situação melhor. O mundo dá voltas. A gente não sabe do dia de amanhã. Se alguém estiver precisando que você segure um lado da cama para carregar, ajude. Porque amanhã, talvez, você possa estar deitado nesta cama, precisando de ajuda de alguém. E lembrando que o próprio Jesus que curou esse paralítico, ele um dia, ele levou a nossa cama em forma de cruz e garantiu a nossa cura espiritual, a salvação que só o nome dele proporciona. Quero deixar essa mensagem para você. Reflita nisso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Momento Mensagem.